Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou apresentar o versículo 1 de Romanos, capítulo 1, tanto no texto em português quanto no grego, e vamos fazer a tradução versículo por versículo, ciente de que nessa tradução, ao pé da letra, a gente vai se situar e ver alguns pormenores dentro do grego Koine. Até porque já existe uma versão sendo apresentada de forma paralela, mas só para que você possa se familiarizar com o texto bíblico a partir da língua original. Vejamos que nós temos Paulo, e no grego eu vou sempre destacar a palavra, se pronuncia Paulus. Paulus. Observe que termina em OS. Todavia, no grego, essa terminação indica a forma singular da palavra, de modo que nós temos no grego Paulos, singular, traduzido como Paulo. A outra grafia, ou palavra, é esta aqui. A gente vai pronunciar como doulos. Doulos. Significa escravo. Foi traduzido como servo. Mas a ideia é de escravo porque mostra a condição servil daquele que é chamado para ser apóstolo, no caso aqui, o apóstolo Paulo. E em relação à pronúncia, observe que nós temos aqui um ômicron seguido de um Y, O e Y. Não fica oi. Quando há esse encontro de vogais, e vai formar o som do ditongo U, U. Por isso que a gente não fala, a gente não pronuncia doilos. Muito menos é um som de U, esse Y. Você não vai falar doulos, e sim du, doulos. Doulos, e fica aqui essa informação, significa escravo, tá certo? Temos primeiramente o nome seguido de um título. Esse nome no grego é Iesu, Iesu. Note que termina Iesu, porque aqui há o ditongo, o som de U. Toda vez que aparecer o ômicron com Y, som de U. Perfeito? Lembrando que no grego, assim como no hebraico, não tem o som de J. A gente não fala no grego Jesus, e sim Iesu. Iesu, Jesus. Nós temos agora o título. Vamos pronunciar. Já sabemos que a forma final tem um ditongo e vai ficar como um som de U. Esse aqui, ó, vai ser um som de U. Vamos fazer a pronúncia. Essa consoante vai ter um som de CH alemão. Estu, estu, isso, Cristo, referência a Cristo. Cristo significa ungido, é um título que é atribuído ou equivalente ao Messias no Antigo Testamento. De forma que Jesus Cristo, Jesus é o nome, Cristo é o título. Só para lembrar que havia várias pessoas que se chamavam, por exemplo, Judas, Jesus, João, etc e tal. Mas o que vai distinguir Jesus vai ser o título, uma referência a ser ele o ungido da parte de Deus. Agora, nós temos a palavra aqui, que significa chamado, kletos, kletos, ou kletos. Kletos, literalmente chamado. Até então, vimos Paulus, Tullus, isso, Christu, kletos, chamado. A palavra apóstolos.
apóstolos. Alguns vão traduzir como enviado, outros como mensageiro, lembrando que a ênfase não está necessariamente no envio do, da pessoa em questão, e sim sob as ordens de quem o envia, tá bom? A palavra apóstolos, ele pode ser depois discutido dentro de um contexto, porque o D.A. Carson, ele sugere algo que tem muito mais sentido, que é bem diferente da forma como nós utilizamos na atualidade. E ele é um especialista do Novo Testamento, fala com bastante propriedade, e a gente tem muito que aprender com ele também, e por isso eu prometo aqui trazer algo da parte dele em relação ao termo apóstolos, tá bom? Mas vamos ficar agora com uma outra palavra no grego, que é esta aqui. Vou pronunciar pausadamente. Aforismenós. Aforismenós. Aforismenós, que significa literalmente separado. Temos uma partícula, eis. Aqui a ideia de para. Vamos de trás para frente. Teu, que é Deus. Até aqui nós temos o TH com o I, T. E essa parte final, eu disse que forma o som de U, por isso que a gente lê TU, Deus. Se estivesse teon, TU, teós, não importa a forma como terminaria a palavra, sempre Deus no singular, tá bom? Agora eu deixei por último porque nós temos um ditongo, eu, epsilon com Y não é em, e sim eu, eu. Aí você tem eu a. Nós temos aqui dois gamas, que é duas letras G, ó, G e G. Quando você tem esses dois gamas, esse primeiro aqui, o primeiro G, G, ele vai ter um som de N. Até então, você fica, ó, com essa informação. Deixa eu colocar aqui, eu vou destacar e agora eu não estou tendo êxito, mas não vou cortar, não vou nem fazer. Ó, eu, an, evangelion, tá bom? Evangelion, evangelion, é a pronúncia. É uma questão mais de eufonia, mas é uma nuance dentro do grego koiné, na pronúncia chamada erasmiana, a qual nós adotamos com uma ligeira adaptação. Vamos então pronunciar ao pé da letra, é, palavra por palavra, e traduzir ao pé da letra, tá? Paulus, Paulo, Tulos, escravo, Iesu, Jesus, Christu, Cristo, Kletóis, chamado apóstolos, apóstolo, aforismenós, aforismenos, no caso separado, eis, é para, eis aqui, ó, é para, eu estou sem mouse aqui no notebook, fiz a minha dificuldade. Evangelion, e por último, Evangelion, que é evangelho, e o Deus, a gente já viu, né? E o a gente acabou de observar. Agora, alguém vai perguntar, onde é que está essa palavrinha? Ó, o para.
Esse para em português se encontra aqui no texto, tá? Eis. Eis é para. Ok? Ao pé da letra, Paulo, escravo, Jesus Cristo, chamado apóstolo, ou seja, chamado para ser, né? Subentende, chamado apóstolo, aforismo menores. Caso separado, eis para evangelho, evangelion teu, né? Evangelho teu. Que a gente colocar evangelho de Deus é uma nuance de. Destaquei aqui. Aonde é que a gente encontra isto no texto grego? Ora, nós temos no grego koiné pelo menos 8 casos. Gramaticalmente, eu trabalho com 8 e não com 5, tá bom? Mas dentro desses 8 casos, há um deles chamado genitivo que indica posse. Toda vez que tiver essa terminação, como aqui, ó, Iesu, Christu, Teu, indica posse, porque é o caso genitivo. Da mesma forma, o evangelho teu, evangelion teu. Esse teu se indica posse, é a posse de Deus, ou seja, o evangelho de Deus. De qualquer maneira, nós temos essa informação bíblica de que Paulo, ele era um escravo de Jesus Cristo, ele não tinha vontade própria, ele só tinha como foco servir e amar completamente o seu Senhor. Ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quem? O evangelho de Deus. Em relação à questão de apóstolo, não em relação à grafia, no tocante ao grego koiné, algumas pessoas acham que há apóstolos nos dias atuais. Eu, particularmente, não caminho com esse entendimento. Eu penso que os apóstolos foram restritos para aquele período do Novo Testamento. Que eu tenho verificado que em algumas denominações o título de apóstolos tem sido utilizado, mas o dom do apostolado, conforme preceituado na Bíblia, não falo em relação à função dos apóstolos, os requisitos para ser apóstolo, mas o dom, na sua essência, eu tenho dificuldade de entender desta forma. Mas, de qualquer maneira, o apóstolo, ele tem um papel essencial naquele período do Novo Testamento, naquela formação, e não é à toa que há uma fundamentação nesta nova aliança, a igreja é fundamentada, vou dizer assim, nos profetas e nos apóstolos, e a gente precisa, pelo menos na perspectiva deste, fazer uma distinção muito criteriosa do termo apóstolo pregado no Novo Testamento com o título de apóstolo nos dias atuais. Até porque é coisa do nosso tempo. 100 anos atrás, 200 anos atrás, e pode fazer uma digressão até a igreja chamada primitiva, nós não tínhamos nas nossas igrejas cristãs ao redor do mundo, entre aspas, apóstolos, tá bom? O título existe, é dado por homens, mas o dom do apóstolo ou dom do apostolado, aí já demanda uma discussão que não vai ser objeto desse vídeo, mas só para fazer uma certa provocação a fim de que você também venha debruçar sobre a palavra de Deus e ver não apenas os requisitos de ser apóstolo, como foi fundamentada, vou dizer assim, alicerçada, porque fala sobre a pedra angular, né? E depois a formação dos apóstolos e profetas, a importância destes. A gente precisa ver bastante coisa sobre essa temática que é pano para manga. Mas fica aí a nossa contribuição singela para você que está iniciando no texto grego, numa referência ao Koiné. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.